Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje, nós estamos retomando um material que eu passei para a igreja assim que cheguei aqui, pouco tempo que tinha chegado aqui na igreja, e a base disso foi um texto. A minha preocupação foi exatamente algo que me chamou a atenção em um texto de 1 Timóteo 4, versículo 16. Ainda não está aí na nossa projeção esse texto, os textos irão aparecer aí para os irmãos, mas esse foi o texto que trouxe a necessidade para o meu coração de voltar a falar sobre esse assunto. 1 Timóteo 4,16 diz: cuida de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que a ouvem. Então, nós iremos, durante esse período, falar sobre doutrina bíblica. E aí a gente vai intervalando em algumas quartas-feiras com uma palavra, com um sermão mais expositivo, mas durante esse período nós vamos fazer estudos bíblicos mesmo, e você traga a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia aí, marque os textos na sua Bíblia, porque você precisa ter essa visão doutrinária daquilo que nós cremos, porque o que nós cremos é realmente muito, muito importante. E em Filipenses, capítulo 1, e aí o Igor vai acompanhando a gente aí, eu não sei, porque eu não estou aqui com a sequência dos textos, mas se ele tiver o texto que eu for citando, ele vai colocando aí. Passa essa próxima aí, Igor, para ver para mim se é esse texto, e aí você vai no processo, né? Pode passar, porque isso aí é só mais. Volta, por favor. Isso aí, esse texto aí é o anterior. Volta antes aí para o pessoal poder ler todos a uma só voz. Vamos ler juntos aí? Todos, 1, 2, 3. O apóstolo Paulo está orando por a igreja de Filipos, e ele está dizendo que ele ora para que o amor daquela igreja aumente. Geralmente quando a gente pensa em amor, a gente pensa em sentimento. Mas esse texto mostra claramente que nosso amor e nossa capacidade de escolher o que é melhor para nós não são, em última análise, uma questão de sentimento ou mesmo de experiência. Amar e escolher o que é melhor para nós depende do nosso conhecimento e da percepção que temos sobre a vida. A isso nós chamamos de cosmovisão, ou seja, a sua visão do mundo. E a nossa visão do mundo, a nossa visão da vida, ela precisa ser uma visão cristã, né? A nossa visão, vocês concordam que a nossa visão tem que ser cristã? Cristã. Se você é crente em Jesus, se você fez um compromisso com o Senhor, a sua visão de mundo não pode ser orientada pelo mundo. Não pode ser orientada pela filosofia mundana. Não pode ser determinada pelos aspectos mundanos. O nosso jeito de ver a vida, Manuel, o nosso jeito de viver a vida, o nosso jeito de pensar a vida, o nosso jeito de tomar decisões, o nosso jeito de avaliar a vida, precisa passar por uma cosmovisão cristã. E cosmovisão é simplesmente a soma total das nossas crenças a respeito do mundo. O que direciona as nossas decisões e as nossas ações diárias? E aí, lá no livro de Judas, versículo 20, se tem esse texto, coloca para a gente aí, por favor. Diz assim:
se você puder abrir na sua Bíblia, porque eu acho que não vai ter lá, diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, em quê? Na santíssima fé que vocês têm. A vida do crente tem que ser construída a partir de onde? Da fé que ele tem, da fé que ele recebeu, da fé que foi transmitida a essa pessoa. Onde é que você está edificando a sua vida? As duas palavras mais importantes desse texto aí é edificar e fé. Se você edifica a sua fé, a sua vida sobre ganhar dinheiro, você vai ter uma visão de mundo materialista. Se você edifica a sua vida sobre ser famoso, você vai viver nessa direção para ser famoso. O desejo que Deus tem para nós é que nós edifiquemos a nossa vida na nossa fé. E aqui fé não é apenas um sentimento, não é apenas uma atitude no dia que você crê. O fé aqui é o conjunto das nossas crenças. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Outra palavra para visão de mundo é doutrina. Doutrina. Doutrina é algo importante para a igreja? Igreja precisa de doutrina, sim ou não? Porque às vezes quando a gente fala em doutrina, o povo já pensa logo numa palavra chata. Em algo que, sabe, aquele sermão monótono. Mas o que é doutrina? Coloca a definição de doutrina para a gente, vamos lá juntos? Vamos lá, porque uns começaram depois de doutrina cristã, é para ler o texto todo. Está lá o texto todo, vamos ler todos. 1, 2, 3. Isso é doutrina cristã. O que é que você crê sobre os assuntos mais importantes da sua vida? É um sumário organizado, ou seja, é tudo o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. É tudo o que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia fala sobre determinados assuntos. Como é que determina o que é certo, o que é errado? O que acontecerá a mim quando eu morrer? Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Todas essas perguntas têm respostas bíblicas. Porque as pessoas agem do jeito que agem. Onde eu encontro a vida que anseio? Sobre a sua vida. Charles Swindoll diz que como as raízes são para a árvore, assim são as doutrinas para os crentes. Como as raízes são para a árvore, assim são as doutrinas bíblicas para os crentes. Você precisa estar enraizado. As duas palavras que a Bíblia usa é enraizados e edificados ou fundamentados. Nós precisamos ter fundamento. É por isso que quando alguém diz assim, essa semana, alguém diz assim, pastor Reneu aqui, foi o pastor Reneu na hora de cantar o hino Machai, Machai, diz assim, crente raiz conhece esse hino. Porque o crente raiz é aquele que tem raízes. É gente que tem história. É gente que tem Bíblia na veia. É gente que tem palavra de Deus, que tem o conhecimento das Escrituras. Charles Swindoll diz, é delas, das raízes, que retiramos nossa estabilidade emocional, o alimento mental para o nosso crescimento, bem como nossa energia espiritual e a perspectiva de vida. Irmãos, as nossas doutrinas, elas nos dão estabilidade emocional. Pastor, se você tem doutrina, se você tem Bíblia, se você tem o ensinamento do Senhor, você vai ser estável emocionalmente. Porque a palavra do Senhor é suficiente.
Se você tem doutrina, você vai crescer espiritualmente. Se tem doutrina, vai ter entusiasmo espiritual. Porque você conhece a palavra. Vai ter perspectiva de vida. Porque você sabe sobre a vida aqui, sobre os processos da vida aqui, sobre como você tem que se comportar no planeta, na terra, porque a Bíblia ensina tudo isso. Mas também sabe que um dia você estará nos céus e que você é cidadão dos céus. Doutrina bíblica. E isso mantém a sua estabilidade, mantém a sua perspectiva. Outra palavra que você ouvirá muito nesse tempo que nós estivermos estudando aqui é teologia. Eu ouvi um tempo atrás, em um supermercado, uma menina crente, estava fazendo feira mais Silvane, e ela dizia assim: eu não preciso de teologia. Né? De teologia talvez a gente não precise, mas que a gente precisa de teologia, a gente precisa. Porque o que é teologia? Teologia, numa definição prática, é fé que busca entendimento. Fé que busca entendimento. Eu não creio no vazio. A fé que eu tenho tem base. A fé que eu tenho tem fundamento. A fé que eu tenho, eu posso entender, eu posso perceber. Eu posso avaliar, eu posso questionar. Claro que a palavra teologia literalmente significa estudo de Deus. O estudo é uma parte importante da teologia. Não há teologia sem estudo, sem a busca de entendimento. John Stott diz que crer também é pensar. Nós não temos numa comunidade, na igreja evangélica, uma comunidade de ignorantes, de gente que não pensa, de gente que não analisa. Porque às vezes as pessoas lá fora olham para dentro da igreja e dizem assim: não, está todo mundo ali, todo mundo passou por uma lavagem cerebral. Aquele pastor está enganando todo mundo. Não. As pessoas precisam crer e crer de forma inteligente, consciente. Porque cristianismo é fé que pensa. Cristianismo é fé que pensa. Então é muito importante que a gente estude a nossa doutrina. Mas por que aprender doutrina? Vamos dar alguns motivos aí. Por que aprender doutrina é importante? Primeiro motivo, porque conhecer a verdade sobre Deus me ajuda a conhecer melhor a Deus. Conhecer a verdade sobre Deus me ajuda a conhecer melhor a Deus. E qual é o objetivo da vida cristã, irmãos? Se não for conhecer o Senhor. Se não for conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E aqui o conhecimento envolve também conhecimento teológico, conhecimento intelectual e envolve conhecimento experimental. Você tem que experimentar Deus. A grande questão é que nós vivemos num mundo muito sensitivo e aí as pessoas só querem experimentar. Cuidado só com o lado da experiência. Porque você precisa entender o que você está experimentando. Porque a experiência qualquer religião lhe dá. Mas precisa ser uma experiência correta e coerente, sim ou não? Uma experiência verdadeira, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. A revelação do Senhor é uma revelação verdadeira. Nós não podemos simplesmente ser levados apenas pelas emoções. J.I. Packer diz que nós somos cruéis para nós mesmos se tentamos viver neste mundo sem conhecer o Deus de quem é o mundo e que o sustenta. Você tentar viver nesse mundo sem conhecer o Deus que criou esse mundo e que sustenta esse mundo é uma crueldade consigo mesmo. O mundo se torna um lugar estranho, sem sentido e cheio de dor para aqueles que não conhecem a Deus. Você precisa conhecer a Deus porque o conhecimento de Deus faz com que a gente lide melhor com as outras situações. A gente lide melhor com a vida. Relacionamentos são construídos com base na verdade. Na verdade, é isso ou não é?
Dá para construir um relacionamento com base na mentira? Ele vai ser frágil, vai ser desconstruído. Então o nosso relacionamento com Deus é baseado na verdade. Provérbios 2, 2, 5, Igor, não sei se tem aí, mas diz assim: se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento do Senhor. Qual deve ser a nossa maior busca nesse planeta? Qual deve ser a nossa maior busca nessa vida? O texto aqui diz que o conhecimento que a gente precisa, que o entendimento que a gente precisa, que a sabedoria que a gente precisa, que tudo que a gente precisa se resume em uma coisa: então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento do Senhor. Deus nos fez, irmãos, para um propósito. Mas ainda assim acabamos perdendo a noção do propósito mais importante para o qual nós fomos feitos. Você não foi feito para ter uma carreira de sucesso. Você não foi feito para ter filhos lindos. Você não foi feito para escrever livros maravilhosos. Você não foi feito para acabar com a injustiça do mundo. Você não foi feito para ganhar dinheiro. Você não foi feito para ser importante. Você foi feito primeiramente para quê? Para conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, todas as outras conquistas suas não passam de refúgio. Paulo diz que para conhecer a Cristo ele considerava as outras coisas como o quê? Como perda. Tem algum texto assim, como lixo, como esterco. Conhecer a Deus é o que há de mais importante. A esposa do pastor Kay Warren, do pastor Rick Warren, a Kay Warren, ela diz: conhecer a Deus o fará sábio. Conhecer a Deus abrirá seus olhos. Conhecer a Deus lhe dará esperança. Conhecer a Deus o ajudará a viver. Conhecer a Deus é o que há de mais importante, e é por isso que a gente apela para você todos os dias. Irmão, vida devocional, leia a Bíblia, se aprofunde no conhecimento da palavra. Porque a receita para uma vida abundante, a receita para uma vida feliz, a receita para viver de forma correta e coerente é conhecer a Deus. E a gente só conhece a Deus onde? Na palavra. Só conhece a Deus na oração. Só conhece a Deus buscando. Então conheça o Senhor. É por isso que é importante estudar a doutrina, porque é um meio de você conhecer a Deus. Segundo, há uma segunda razão pela qual vale a pena investir tempo para aprender verdades sobre Deus. Porque conhecimento é um fundamento essencial. Conhecer é essencial para o cristão. Hebreus 6, 1 e 2 diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Todos nós construímos nossas vidas sobre alicerces que servem de guias para decisões que tomamos. Às vezes, tentamos construir nosso alicerce sobre as opiniões dos outros. Às vezes, tentamos fazer de nossos sentimentos o alicerce para a nossa vida. Tem gente que a gente ouve muita gente dizer assim: eu não sinto que eu deva fazer isso. A sua vida não pode ser construída sobre o que você sente. Às vezes tentamos construir nossos alicerces sobre a tradição. Sempre funcionou desse jeito. Você tem que estar aberto para o novo, desde que o novo corrobore com as Escrituras, com a palavra do Senhor. Mas o único fundamento forte sobre o qual construir é o conhecimento de Deus. Construir um bom fundamento para a vida toda leva tempo. E para ser honesto é bem difícil. Por isso, querido, que Jesus diz como é que a gente tem que construir
a nossa vida. Por isso que Paulo diz isso. E se você puder abrir a sua Bíblia em 2 textos aí, um em Efésios e outro em Mateus. O de Efésios está ali uma parte, deixa aí esse primeiro tópico aí. Diz assim, Paulo falando sobre essa questão, sobre a vida bem fundamentada, a vida construída no lugar certo, a vida construída sobre a base certa, sobre o fundamento certo. Paulo diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Qual é o objetivo de Deus para você? Por que você vem para a igreja? Por que você aceitou a Cristo? Por que você é cristão? Paulo diz, você tem que ser cristão para alcançar a unidade da fé, para conhecer o Filho de Deus, para chegar à maturidade, para atingir a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que você deixe de ser criança, que você chegue à idade adulta. E aí, chegando nesse nível de maturidade, ele vai destacar 2 coisas. Primeiro, para que você não seja levado de um lado para o outro pelas ondas. Aqui tem um princípio. Sem a verdade, eu estou vulnerável às circunstâncias. Se eu não tenho fundamento, se eu não tenho base, se eu não tenho doutrina, qualquer vento que vier me leva. Qualquer pregação de Instagram me carrega. Qualquer youtuber me influencia. Por quê? Porque não tem base. Porque não tem fundamento. Porque quem tem fundamento não é levado de um lado para o outro. Permanece firmado. Porque não são as circunstâncias, não são os momentos que vais. Tem gente que é assim, um dia está crendo nisso, outro dia está crendo naquilo. Um dia é assim, outro dia não. Nós precisamos ter esse fundamento. Segundo, quem tem maturidade não é jogado para cá e para lá por todo o vento de ensinamento. Porque sem a verdade sou vítima das falsas doutrinas. Se você não conhece a verdade, se você não vive a verdade, é só chegar uma falsa doutrina aí que carrega você. Irmão, não fique preocupado quando você for numa igreja, ou for em um culto, em algum lugar, ou até aqui mesmo na igreja, um pastor pregar e você sentir o desejo de analisar, será que é assim mesmo? Você está certo. Tem que ver se é aquilo que a Bíblia ensina, se é aquilo que a Bíblia diz, se é aquilo que a Bíblia fala. E não fique com o sentimento de que você é pecador, é incrédulo, porque está duvidando do que alguém disse. Porque o próprio Senhor diz que a gente tem que examinar as Escrituras, para saber se as profecias provêm do Senhor. E para examinar as Escrituras, você precisa conhecer as Escrituras. E para conhecer as Escrituras, você precisa ler todos os dias a palavra do Senhor. Você precisa ter conhecimento das Escrituras, para que a sua vida tenha fundamento. E quando é que a vida tem fundamento? Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. A pergunta é, a sua vida está construída sobre a rocha? E como é, pastor, que a gente constrói vida sobre a rocha? Quais são as 2 coisas que Jesus fala a respeito de quem constrói vida sobre a rocha? Quem é bem firmado, quem é crente raiz e não é crente Nutella? Quais são as 2 coisas? Ouvir e praticar. Ouvir e vivenciar. Essa palavra tem que ser ouvida, mas ela também tem que ser praticada. Tem que praticar a palavra todos os dias. Então, já demos aí o primeiro e segundo motivo pelo qual você tem que estudar a doutrina. Terceiro, porque a doutrina alimenta a minha alma. O conteúdo bíblico alimenta a alma. 1 Timóteo 4, 6.
Paulo, falando para Timóteo, diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, o que eu estou fazendo com vocês aqui, será um bom ministro de Cristo Jesus. Como é que se mede um bom obreiro, um bom pastor? Se ele faz isso aqui: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Aí vem uma expressão, pastor Rendeu, interessante: nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Tem pastor que quer transmitir a palavra, mas não se alimenta durante a semana. Pastor, e tem pastor que não lê Bíblia, que não ora. Eu queria crer que não, mas tem. Você só pode alimentar o outro se você tiver o que oferecer. Você tem que ser nutrido primeiro para depois instruir os outros, para depois transmitir para os outros. E aqui uma coisa, que esse texto é para pastor? Mas também é para crente. A nutrição das nossas almas não é automática, irmãos. Nós temos que escolher nos alimentar de comida sólida. Nós estamos estudando lá, nos Mentores Segundo o Coração de Deus, e hoje eu acertei o nome inteiro, né? Mentores Segundo o Coração de Deus, que a gente precisa se autoalimentar. Porque uma das características da maturidade, da idade adulta é o quê? O adulto sabe comer sozinho. O problema é que a gente fica uma vida com papinha para os crentes. E tem crente, se a gente não fizer aviãozinho, não come. Tem que ter todo um jeitinho especial. Se não alimentar daquele jeitinho, não serve. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Gente madura se alimenta sozinho. Uma das características de Joane, que ela sempre foi muito independente, foi que desde cedinho ela não gostava muito que desse comida para ela. Ela queria meter a mão no prato do mingau. Ela queria comer sozinha e tal. Tem gente que quer amadurecer antes do tempo. Mas tem gente que nunca amadurece. É o tempo todo recebendo comida na boca. Nós precisamos de uma comunidade de crentes que as pessoas se autoalimentem. E a sua autoalimentação é no privado, é no seu dia a dia, é você com o Senhor, é você buscando, é você lendo, é você orando, você se alimentando. Ah, pastor, mas isso aí é papel dos pastores. Você não pode querer que os pastores... Assim, e também tem gente que está passando fome, né? Porque só se alimenta domingo. Só se alimenta domingo. Recebe aquele alimento para domingo, para a semana inteira, do ponto de vista espiritual. Nunca mais abre a Bíblia, nunca mais. E aí em Hebreus 5, de 12 a 14, diz: embora a esta altura já devessem ser mestres. O que eu estou falando aqui, numa linguagem mais rebuscada de Paulo. Paulo diz assim: embora nessa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Hebreus 5, 12 a 14a. Nessa passagem, as palavras importantes são: precisam, novamente, e estão precisando. Os novos crentes aos quais essa carta foi escrita tinham andado para trás. Você precisa de comida sólida, não apenas para continuar crescendo na fé, mas também para sustentar a vida espiritual que você já tem. Se você para de se alimentar da palavra de Deus, não pense que ficará onde está. Você vai regredir. Sem a palavra de Deus, sua vida espiritual enfraquecerá. Se você não comer a palavra do Senhor todos os dias, você vai se enfraquecer. Precisa se alimentar da palavra. Quarto, por que a gente precisa estudar doutrina? Porque saber a verdade nos capacita a servir os outros. Me capacita a servir as outras pessoas. Quando você conhece a verdade, você está servindo aos outros. O mesmo texto, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Ministro aqui é servo. Se você transmitir
Se você for bem nutrido, você vai ter como alimentar outras pessoas, cuidar de outras pessoas, discipular outras pessoas, abençoar outras pessoas. É por isso que a gente precisa de gente nutrida na igreja, de gente alimentada na igreja, de gente que conhece Bíblia, de gente que se alimenta da palavra para poder alimentar os outros. Porque tem muita gente no mundo e dentro da igreja precisando ainda ser alimentado. E as pessoas que vão alimentar somos nós. Porque crente nutrido da palavra, ele serve. Uma das 5 para a gente caminhar. Porque conhecer a verdade é uma proteção contra o erro. Colossenses 2, de 6 a 8. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Coloca esse texto para mim, por favor, aí. Colossenses 2, de 6 a 8. Para a gente guardar as palavras que tem nele aí. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, do 6 a 8. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos principais elementos deste mundo, e não em Cristo. Uma vez que você esteja enraizado na palavra de Deus, será difícil que alguém o faça crer em uma falsa doutrina. A melhor maneira de se proteger de erros, de qualquer espécie, é saber a verdade. É estar fundamentado na verdade, é crer na verdade, é conhecer a verdade, é viver a verdade. Aí você vai estar protegido, irmão. Contra as mentiras. Como podemos, uma coisa para os pais aqui, como é que a gente prepara os nossos filhos para sobreviver numa cultura que se desintegra? Como é que você prepara seu filho para sobreviver? A nossa cultura está ou não está se desintegrando? A cosmovisão do mundo é ou não é diferente da nossa, que nós pregamos e que nós cremos? Como é que a gente prepara os nossos filhos para enfrentar tudo isso aí? Por meio da verdade crida firmemente. Você, pai, tem que crer na Bíblia. Você tem que ser igual o zelador, o porteiro da igreja, uma igreja que o meu irmão pastoreou. Meu irmão pastoreou uma igreja. E foi um rapaz lá fazer uma série de conferências. E na mensagem dele ele citou a enciclopédia. Todo texto, toda verdade que ele dizia. Porque na enciclopédia de fulano diz isso, diz aquilo outro e tal. Aí quando terminou o sermão, o pastor foi para a porta e o pregador convidado também foi. E aquele irmãozinho, o porteiro lá, chegou perto do pregador. E o português dele era todo no jeito, o estilo dele. Ele disse assim: pastor, aqui na nossa igreja, nós creia é na Bíblia, não é em enciclopédia não. Você precisa crer na Bíblia, irmão. É o texto bíblico. Lá na sua casa tem que ter firmeza nas escrituras. Quem é que está ensinando? Lá no seu contexto de casa. Você está dando lá o celularzinho para o menino ficar vendo os desenhozinhos, ficar ensinando. Você tem que crer firmemente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você tem que ensinar claramente seus filhos os princípios de Deus. A cosmovisão cristã, a doutrina cristã. Meu filho, nós cremos em Jesus Cristo, que viveu nesse mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos na palavra de Deus, assim, vai ensinando claramente. Mesmo que o menino, naquela idade, assim, absurdo. Onde é que esse grande peixe engoliu Jonas? E aí ele vai ouvir outra coisa na escola e tal. Mas ensina claramente as verdades da palavra. Ensina com clareza. Creia firmemente. Ensine claramente, e aí o mais importante, viva de maneira consistente. Porque não adianta você ficar afirmando as verdades, ensinando com clareza, e aí você vive de outro jeito. Você ensina para o menino que tem que ser honesto, mas você não é. Ensina que a Bíblia ensina sobre oração, você não ora.
Ensina que o crente fiel tem alegria em vir na casa do Senhor, mas você vem para a igreja murmurando quando vem domingo de noite. Aí fica difícil. Você está dizendo uma coisa e fazendo outra. Sexto, estamos terminando. Porque o que eu penso determina a minha maneira de agir. A gente tem que estudar a doutrina porque o que eu penso determina como eu ajo. Ah, pastor, a doutrina não é uma coisa, porque hoje a gente precisa de uma igreja, a gente precisa de ensinamento. Porque o que você pensa vai determinar como é que você vai viver. O que você crê, as suas crenças determinam o seu comportamento. Porque pensamentos resultam em ação. Você não pode mudar a sua maneira de agir sem mudar a sua maneira de crer. Só vai agir diferente se crer de forma coerente. As verdades, as doutrinas sobre Deus mudam nossa maneira de agir. Quando você crê nas doutrinas, nos princípios da palavra, eles vão mudar a sua maneira de ser pai, de ser mãe. Vai mudar a sua maneira de trabalhar, de lidar com os negócios. A sua maneira de pensar sobre o passado, sobre o futuro, sobre a eternidade. Vai mudar você, porque você tem princípios de Deus aí. Estude doutrina, porque o que você pensa determina a maneira como você age. Saiba que tudo que você faz na vida tem uma crença por trás. Tem algo que você acreditou. E saiba que o diabo é especialista em contar mentira e você acreditar. Tem gente vivendo com as mentiras, carregando elas por a vida. E aí está escravizada a uma mentira, achando que é verdade. Vai para a palavra. É por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade. Esse texto é para crente. O texto diz assim, e Jesus dizia a todos que haviam crido nele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É para a gente. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, a respeito da igreja, a respeito das últimas coisas, a respeito do homem, a respeito de tudo que nos cerca. Para a gente crer de forma correta e viver de forma correta. Último, estudar a doutrina é importante porque você recebe ordens. Primeiro, para estudar a verdade. Segundo, para viver a verdade. E terceiro, para defender a verdade. A Bíblia nos ordena estudar a verdade. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. E que faz o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Tem que estudar sobre a verdade. A Bíblia nos ordena viver a verdade. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Irmão, a gente precisa viver a verdade das Escrituras. Às vezes a gente fica vivendo algo que é a nossa opinião, a nossa compreensão. Tem que entender o que Deus diz a respeito desse problema que eu estou enfrentando. E aí a gente vai mudando de atitude. Rapidinho. Eu disse para um grupo, para os pastores hoje, que ontem nós começamos o dia com uma dificuldade lá em casa. Eu não vou contar que dificuldade, a gente começou com uma dificuldade, e aí a gente começou a reclamar de um lado, tentar resolver de outro, tentar e tal, e não sei o que, e ppp. E aí eu disse para Joane, eu vou fazer minha devocional, depois nós vamos no banco. Aí quando eu estou fazendo a minha devocional, eu li o texto de Timóteo que diz assim, antes de tudo façam orações, deprecações e tal. Eu disse assim, esse é o Espírito falando comigo. Eu estou tentando resolver do meu jeito. Eu estou tentando resolver da minha forma. Eu tenho que orar primeiro. Aí levantei, orei um pouco ali, levantei, peguei a mão de Silvana e de Joana, vamos orar. Porque essa situação a gente tem que apresentar primeiro diante do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia tem que ser vivida no nosso dia a dia. A gente tem que ler o texto e aquelas frases têm que saltar para dentro de nós e mudar o nosso procedimento. Mudar a nossa atitude, mudar o nosso jeito de fazer as coisas. Nós temos que defender a verdade. Tinha mais aqui, mas o tempo urge e a gente precisa ir para casa. Mas que você possa conhecer a palavra, conhecer. E semana que vem a gente começa para valer, estudando doutrina, e nós vamos estudar doutrina bíblica. Semana que vem não, de hoje a 15, pastor René, obrigado. De hoje a 15 a gente começa a estudar sobre Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a própria Bíblia. E aí a gente vai estudar para que Deus possa aplicar essas verdades no nosso coração. Fica de pé aí e vamos orar em nome de Jesus.
Pai querido, Pai amado, nós pedimos ao Senhor que a nossa vida possa ser construída no fundamento sólido, na rocha que é Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, seja a instrução que precisamos, o conhecimento que precisamos, para que possamos ser sábios nas nossas decisões, para que possamos ser santos no nosso procedimento e para que possamos viver a salvação em Cristo Jesus de forma verdadeira, inteira, plena e completa. Ensina-nos, Senhor, a crer nas doutrinas bíblicas, que nós possamos atender ao conselho de Paulo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Que nós possamos cuidar da nossa vida pessoal, mas possamos também cuidar daquilo que cremos e que possamos crer na verdade das Escrituras, para que possamos, meu Deus, servir a Tua igreja, servir a outros e amadurecermos, a fim de que sejamos modelo para a vida de outras pessoas. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, nos leve em paz. Lembrando que domingo a gente tem culto pela manhã e à noite.